falando sobre patrimônio, não é isso? E nessa aula nós vamos falar sobre dois pontos importantes, que são a equação fundamental do patrimônio e a representação gráfica do patrimônio. Então acompanhe comigo, tá lá na sua tela. Primeiro, equação fundamental do patrimônio. O que é isso? Ah, professor, é complicado, agora vai ser matemática? Não, você vê que é bem tranquilo, tá? Tá lá. Nós já vimos, primeiro, que o patrimônio é definido como conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, não é isso? Nós já vimos também que o ativo é o conjunto de bens e direitos e que o passivo é o conjunto das obrigações, das dívidas. E também já vimos que o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e passivo, lembra? Se você não lembra disso, volta lá mais uma vez para lembrar, porque nós abordamos tudo isso. Aí, com base nisso, podemos definir uma igualdade importante, que é chamada de equação fundamental do patrimônio, que tem a ver, na verdade, com o conceito de patrimônio líquido. Nada mais é do que a colocação na forma matemática do conceito de patrimônio líquido. Patrimônio líquido não é igual ativo menos o passivo, bens, direitos menos obrigações, né? Tá lá. A equação fundamental do patrimônio é a seguinte: o patrimônio líquido, PL, é igual aos bens mais direitos de uma entidade menos as suas obrigações. É isso daqui que vai definir a riqueza de uma entidade. É através desse cálculo. Você soma os bens direitos e subtrai as dívidas, você vai achar o patrimônio líquido, tá? Ou riqueza líquida, ou situação líquida de uma entidade. Só que lembra que bens e direitos a gente pode chamar de ativo e obrigações a gente pode chamar de passivo? Então você pode colocar essa outra forma que está aí também, ó. Patrimônio líquido é igual ativo menos o passivo, tá? Então qualquer uma das formas está correta. São duas formas diferentes de representar a chamada equação fundamental do patrimônio, dizendo que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo de uma entidade, ou dizendo que o patrimônio líquido é igual aos bens mais direitos, que é o ativo, menos as obrigações, que é o passivo. Ok? Então isso daqui é importante, né? É chamado de equação fundamental, porque, na verdade, a contabilidade vai meio que girar em torno disso. Inclusive, a própria representação gráfica, que nós vamos ver também, parte dessa fórmula aí, que é um conceito, tá? Patrimônio líquido, ou riqueza líquida, ou situação líquida, né? Também chamado passivo não exigível, é tudo a mesma coisa, é o patrimônio líquido, é igual ao ativo menos o passivo, tá? Então veja que aí o patrimônio líquido ele pode assumir três situações. Ele pode ser, primeiro, maior do que zero. Quando que o patrimônio líquido vai ser maior do que zero? Ora, quando o ativo for maior do que o passivo, não é isso? Porque se o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo, se o ativo for maior do que o passivo, o patrimônio líquido será positivo, será maior do que zero. É o que toda entidade quer ter, um ativo maior do que o seu passivo. Ela quer ter mais bens e direitos do que dívidas, tá certo? Aí, nesse caso, o patrimônio líquido é positivo. Agora, se o patrimônio líquido for igual, se o ativo for exatamente igual ao passivo, aí o patrimônio líquido é igual a zero, concorda? Se o ativo for igual ao passivo, o patrimônio líquido vai ser igual a zero, tá? É uma situação que pode acontecer na teoria, porque na prática dificilmente vai acontecer, porque tem que ser igual até nos centavos, né? O ativo e o passivo. Isso é muito raro ocorrer. Mas na teoria, pelo menos, ele pode ser igual a zero quando o ativo for igual ao passivo. E por fim, o patrimônio líquido também pode ser negativo se o passivo for maior do que o ativo, concorda? Porque se o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, e o passivo é maior do que o ativo, o patrimônio líquido vai ficar negativo. Essa situação de patrimônio líquido negativo também é chamada de passivo a descoberto, tá? Então, passivo a descoberto é quando o patrimônio líquido ele é menor do que zero, é negativo. Por quê? Porque o passivo é maior do que o ativo de uma entidade. É uma situação ruim, desconfortável, né? Não quer dizer que a empresa está falindo necessariamente, porque você tem que analisar também o prazo de vencimento dos passivos, né? Podem ser passivos de longo prazo, que ela consiga pagar ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, é uma situação mais desconfortável, óbvio, do que se o patrimônio líquido for positivo, tá? Então, o patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo, ele pode ser positivo, negativo ou igual a zero, dependendo da diferença entre o ativo e o passivo. Muito bem, continuando. Aí, exemplo, ó. Se o passivo de uma entidade é igual a 400 mil reais e o seu patrimônio é igual a 300 mil reais, olha, é seu passivo, né? Tá certo, acho que eu li certo. Se o passivo de uma entidade é igual a 400 mil reais e o patrimônio líquido é igual a 300 mil reais, qual é o valor de seus ativos? Quer tentar fazer a conta aí? Se quiser, para um pouquinho o vídeo, faça a conta rapidinho e aí diga qual que é o valor aí do ativo da entidade aí no caso.
Dá para fazer até de cabeça, né? Mas vamos fazer com calma aqui para a gente entender aí o raciocínio. Ó, primeiro, vamos partir lá da equação fundamental do patrimônio. Patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, tá certo? Aí eu conheço o valor do passivo, conheço o valor do patrimônio líquido, dá para calcular o valor do ativo, né? É só substituir o patrimônio líquido e o passivo pelos valores que foram dados aí, ó. Aí fica 300 mil, que é o valor do PL, é igual ao valor do ativo, que eu quero saber, menos 400 mil, que é o valor do passivo. Aí jogando os 400 mil para lá, né, fica positivo. O ativo é igual a 700 mil reais, certo? De fato, se quiser fazer a conta inversa, ativo é 700 mil. O passivo é igual a 400 mil. Qual o valor do patrimônio líquido? 700 menos 400 dá exatamente 300 mil, que é o que está lá no enunciado. Ok? Só um exemplozinho aí para a gente ver na prática, né, como é que pode ser usado aí essa questão da equação fundamental do patrimônio. Vamos lá. Agora nós vamos falar da representação gráfica do patrimônio, tá? Como é que o patrimônio normalmente é representado? Existe uma demonstração que no momento oportuno a gente vai falar com mais detalhes, que é o chamado balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração que traz justamente um retrato, vamos dizer assim, do patrimônio da entidade em um determinado momento. Vai trazer lá o valor total do patrimônio da entidade, como ele está dividido, quanto tem no ativo, quanto tem no passivo, quanto tem no PL. E o balanço, ele vai ser colocado dessa forma que está aí, que nós vamos ver, que é a chamada representação gráfica do patrimônio, tá? É uma forma que se convencionou fazer ao longo do tempo e acabou virando um padrão. Então tá lá. A partir da equação fundamental do patrimônio e isolando o seu ativo, né, porque se eu isolar o ativo, se o patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo, e eu isolar o ativo, vai ficar ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, tá certo? É só jogar tudo que não é ativo de um lado e deixar o ativo separado. O ativo vai ficar ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então tá lá. A partir da equação fundamental do patrimônio e isolando o seu ativo, normalmente representa-se graficamente o patrimônio público, aliás, patrimônio público não, patrimônio líquido, hein? Líquido, é líquido. O patrimônio líquido da seguinte maneira. E é assim que ele é apresentado no balanço patrimonial, ó. Desse jeitão que tá aí. É, com essa carinha que tá aí, ó. Então veja que o ativo fica do lado esquerdo, tá certo? E normalmente se deixa um espaço maior para ativo, porque normalmente a empresa tem muito mais ativos, né, do que passivos ou componentes do PL. Por isso que normalmente ele fica aqui isolado do lado sozinho, tá? Fica maior. E ele é igual ao passivo mais o PL. Por isso que na outra coluna, na coluna direita, tem o passivo e o PL. Aí veja que eu coloquei aqui uma chave, né, dizendo que o ativo, ele representa as aplicações dos recursos, tá certo? Também, por isso que o ativo também pode ser chamado de recursos aplicados, tá? Por outro lado, do outro lado, lá o passivo mais o PL, é a chamada fonte de recursos. Por quê? Porque o passivo são os recursos de terceiros que a entidade se utiliza, e o patrimônio líquido são os recursos dela mesma. E aí todo recurso que a entidade tem, ou vem de terceiros, que ela pegou emprestado, ou é dela mesma, tá certo? Então, do lado direito, nós vamos ter aí o passivo e o PL representando a fonte de recursos, e do lado esquerdo as aplicações de recursos. Aí, às vezes, se chama de passivo todo o lado direito do balanço, às vezes se chama, tá? Não gosto muito para não confundir com passivo exigível, né, que são as dívidas, mas às vezes se chama de passivo ou de passivo total, a soma do passivo com PL. Aí é nesse sentido que você já deve ter ouvido que em contabilidade o ativo tem que ser sempre igual ao passivo, tá? Quando eu falo que o ativo é igual ao passivo, eu não estou falando do passivo exigível, das dívidas, mas sim do passivo como a soma do passivo exigível com o patrimônio líquido da entidade. E até pela equação fundamental do patrimônio. O ativo sempre vai ser igual ao patrimônio líquido mais o passivo, não é isso? Quando eu isolo o ativo na equação fundamental, vai ficar assim, ativo é igual ao passivo mais o PL, tá? Então vai ser representado graficamente dessa forma aqui. Aí eu vou trazer aqui um exemplo, veja, eu não vou entrar em detalhes aqui, estudando o balanço patrimonial, porque isso é objeto de outra aula, mas aqui só para ver, porque assim a figura pode parecer meio extremo, muito abstrato, né? Então vou colocar aqui, ó, na prática, como é que se representa isso. Tá lá, ó. Olha só um exemplo de balanço aí para você ver. Aí eu vou destacar aqui, ó, do lado direito, tá vendo que eu coloquei dentro do quadro vermelho? Aí tem 2 anos, ano X2 e ano X1, porque atualmente as normas contábeis pedem para divulgar assim, tá? O ano em referência, que é o ano X2 aí no caso, e com o ano anterior para você poder fazer uma comparação rápida como é que evoluiu de um ano para o outro. Mas vamos pensar aqui no ano X2, ó.
Então tá vendo que do lado esquerdo aí eu tenho o ativo, não é isso? Aí esse ativo, a gente vai falar de divisão do ativo depois, mas esse ativo tem os seus componentes aí, as suas contas, como por exemplo as disponibilidades, que é o dinheiro que a empresa tem na sua disposição ou em caixa ou em bancos, clientes, que são os valores que ela tem a receber de vendas a prazo, valores a receber de seus clientes, mercadorias, que é o valor que ela tem das mercadorias lá no estoque. Aí tem empréstimos a receber, que é um direito, né, e portanto faz parte do ativo. E por aí vai, tá? Então veja que dentro desse retângulo vermelho está o ativo da entidade. Ó, só voltar aqui para ver. Ó. O ativo não fica do lado esquerdo, aí em amarelo, né? Aqui, eu coloquei, tá aqui do lado esquerdo no balanço patrimonial. E do lado direito, vamos lá. Ó. Lá em cima tem o passivo, né? O passivo exigível, também, né? Do ano X2. São as dívidas, as obrigações da entidade. Aí olhando aí nesse balanço, já percebe, por exemplo, que ela tem de dívida, salários a pagar, 40 mil, tem INSS a recolher no valor de 9 mil e fornecedores no valor de 50 mil, além de financiamentos no valor de 100 mil reais, tá? Então veja, voltando lá no desenho, o passivo não está do lado direito em cima? Aqui também vai ficar do lado direito em cima, como está aí, tá certo? E por fim, nós temos o patrimônio líquido que fica do lado direito embaixo, ó. E aí, no caso, só tem uma conta. Mais para frente a gente vai falar das contas que compõem o patrimônio líquido, né? Mas uma delas sempre é o capital social. Toda empresa tem o seu capital social e aí ele faz parte do patrimônio líquido, um componente, uma conta do patrimônio líquido. E aí, no caso, o capital social da empresa é de 150 mil reais. Olha só, quanto deu o total do ativo e do passivo ali? Né? O total do passivo no sentido amplo do termo. Pensando no passivo como a soma do passivo exigível com PL. Deu 355 mil, tá certo? Que é exatamente igual ao valor do ativo, 355 mil. Se você estivesse olhando os dados do ano anterior, do ano X1, o ativo teria dado 340 mil e o total do passivo também 340 mil. Então bateu, sempre tem que bater, ok? Bom, aí volta no início. Então aqui, veja, volta a dizer, nós não estudamos exatamente o balanço, toda a composição dele, como é que as contas são organizadas, isso daí nós vamos ver mais para frente. Mas só para guardar aqui, primeiro, a equação fundamental do patrimônio é a seguinte: o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, né? Ou o patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos as obrigações da empresa. E a representação gráfica do patrimônio, que normalmente se representa assim: os ativos eu coloco do lado esquerdo no balanço, os passivos eu coloco do lado direito em cima e os componentes do patrimônio líquido do lado direito embaixo. Tá certo? Com isso, então,